dias são tão curtos, pequenos demais. As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos, que o pecado é certo. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Quando entrego nas mãos do Senhor, aquele que me conhece e sabe bem quem eu sou, eu saio confiante, pois eu sei com quem vou. Eu tenho coragem. Bom dia, discípulos de Jesus, preparados para mais um encontro com o Mestre? Quem vai orar para nós, para já darmos início ao nosso estudo de hoje? Oremos. Querido Deus, Pai amado, muito obrigada, Senhor, pelo sono tranquilo, pela noite em paz e por estarmos aqui com vida, com saúde, para nos encher mais uma vez a tua paz. Amém. Obrigada pelo teu cuidado, falar no nosso coração, através da tua serva, mais uma vez nessa manhã, e dá-nos um dia de preparação para um sábado, Pai, 100% na tua companhia. Nós te louvamos, te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Já estão com as Bíblias nas mãos? Deixa eu só fechar aqui que eu tô com muita aba aberta. Peguem as Bíblias que nós vamos estudar hoje um assunto muito especial para nós, para nossa vida espiritual. Mas vamos fazer uma recapitulação do que nós estudamos ontem, né? Então, ontem nós estudamos sobre o episódio bíblico em que Jesus fez a purificação do templo. O que Jesus queria com essa purificação? Jesus queria mostrar às pessoas como o templo deveria ser utilizado. O templo deveria ser utilizado e deve ser utilizado hoje como uma casa de oração, como um lugar para acolher os necessitados e atender às necessidades das pessoas. Deve ser um lugar de restauração e cura e não um lugar de negócios. E Jesus deixou claro, por meio da sua atitude, que ele veio a este mundo para que as pessoas tivessem vida em abundância e não lucro em abundância. Um pouco antes da purificação do templo, quando Jesus estava a caminho do templo, aconteceu algo que nós vamos estudar hoje. E eu convido vocês a abrirem a sua Bíblia em Marcos capítulo 11, a partir do versículo 11. Hoje nós vamos ler dois trechos desse episódio. Então fique com a sua Bíblia aberta que nós vamos ler agora Marcos capítulo 11, a partir do versículo 11, que diz o seguinte: E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Então, Jesus havia feito a sua entrada triunfal em Jerusalém no domingo.
E no versículo 11 aqui, o texto fala que assim que ele entrou em Jerusalém, que ele foi ao templo e que ele observou tudo ali. Só que depois ele saiu e foi para Betânia. E o texto fala no versículo 12 que no dia seguinte, ou seja, na segunda-feira, ao sair de Betânia, que Jesus teve fome. Talvez as circunstâncias, desde a entrada triunfal, impediram que Jesus comesse, que Jesus fizesse pelo menos ali uma refeição, e por isso que logo de manhã ele estava com fome. E o versículo 13 diz que ele avistou de longe uma figueira com folhas. Com certeza haviam várias árvores ao redor, sem folhas, porque não era tempo, mas foi a figueira frondosa que chamou a atenção de Jesus. Jesus viu a árvore, aquela árvore cheia de flores, antes mesmo de se aproximar dela. Aparentemente, era um lugar onde haviam outras árvores por perto, e provavelmente esta figueira ficava próximo à estrada, próximo ao caminho. E a figueira chamava atenção por ser a única árvore do pomar, a única ali daquele lugar totalmente cheia de flores, de folhas. E eu não sei se vocês sabem, mas no caso as folhas, elas saem quando os frutos eles vêm também. Eu não sou bióloga, não entendo muito essas questões, mas nós sabemos que quando os frutos vêm, que um dos indicativos é que as folhas estão frondosas, e principalmente naquela época. Uma figueira frondosa prometia frutos bem desenvolvidos, embora não necessariamente maduros. Jesus não estava procurando frutos maduros, ele estava procurando fruto. Por outro lado, se ali naquele lugar existiam árvores sem folhas, Jesus não ia colocar nenhuma expectativa nas árvores sem folhas, porque as árvores sem folhas já indicavam que elas não tinham frutos. Por isso que a Bíblia fala que Jesus se aproximou da figueira com folhas. Vocês conseguem entender? Vocês conseguem entender essa questão que está por trás? Haviam árvores sem folhas e árvores com folhas, mas Jesus não criou nenhuma expectativa sobre as árvores sem folhas, porque as árvores sem folhas não tinha expectativa de que elas tivessem frutos. Agora, a árvore com folhas, sim. Por isso que Jesus, ele se decepciona com isso. Se essa figueira, ela estivesse sem folhas, assim como as outras, porque a Bíblia fala que não era tempo de figos, ela não criaria expectativa nenhuma em ninguém, porque ninguém esperaria que tivesse frutos em uma árvore sem folha. Mas a Bíblia fala que ela estava frondosa, que ela estava cheia de folhas, e por isso que era esperado que nela houvessem frutos, mesmo que esses frutos ainda não estivessem maduros. E a Bíblia fala que Jesus, ele se aproxima da figueira e encontra apenas folhas, ou seja, aquela árvore estava prometendo algo sem cumprir. De todos os defeitos que Jesus, ele não gosta, de todos os defeitos que Jesus, ele pode ali aceitar, aquele que é mais ofensivo é a hipocrisia, ou seja, parecer sem ser. Parecer que tem folhas, parecer que tem frutos, mas não ter. Como a figueira estéril, a religião judaica estava destituída de frutos naquela época. Ela estava repleta de formas e cerimônias, mas lhe havia faltado o fruto da verdadeira piedade. Nesta parábola viva, a figueira frondosa, ela representava ali a nação judaica. E as outras árvores, as árvores que não tinham folhas, representavam as nações gentílicas. É verdade que os gentios, eles não produziam frutos, porém, nada se esperava deles, porque eles não tinham a pretensão e eles não aparentavam que tinham produzidos. Eles não aparentavam que tinham frutos, eles simplesmente não tinham e pronto. Mas aquela figueira,
ela tinha folhas que indicavam a presença de figos, porém, ela ficou apenas nas folhas, apenas na aparência e não produziu o fruto esperado. Sabe o mais interessante deste episódio? O final do versículo 13. A Bíblia fala que não era tempo de figos. Não era tempo de figos. No clima da Palestina, a primeira colheita de figos geralmente acontecia em junho e a última acontecia em setembro. E esse incidente ele ocorre alguns dias antes da Páscoa, provavelmente em abril. Portanto, era apenas algumas semanas antes da primeira colheita. E embora fosse incomum esperar que tivesse figos ali naquela figueira, ela estava demonstrando que tinha. Por isso que Jesus vai até ela para ver se ela havia produzido o fruto desejado, porque ela aparentava ter produzido frutos, mesmo que fosse fora do tempo. O importante é que para Jesus aqui não era se os frutos estivessem maduros. Jesus ele não esperava frutos maduros, porque naquela região era muito comum as pessoas comerem frutos verdes. A questão aqui estava em aparentar ter alguma coisa e ficar apenas na aparência. E o relato diz que Jesus ele se aproximou da figueira e ele constatou que aquela figueira ela apenas tinha a aparência bonita, mas que ela não produzia nenhum fruto. E é por isso que no versículo 14 nós lemos o seguinte: então lhe disse Jesus, nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. O texto deixa claro as palavras pronunciadas por Jesus e deixa claro que os seus discípulos ouviram as suas palavras. E nessas palavras de Jesus, ele apresenta um duplo negativo. Ele fala o seguinte: nunca, jamais. Essas palavras tornam essa maldição ainda mais enfática. A esterilidade da árvore representava a improdutividade do povo de Israel. E a maldição proferida por Jesus representa o juízo que Jesus iria pronunciar no dia seguinte e o juízo que Jesus ele vai fazer a todos aqueles quando ele voltar. No dia seguinte, quando nós continuamos estudando, nós vemos que Jesus fala para os escribas e fariseus, ele fala contra os escribas e fariseus, porque eles eram hipócritas, porque eles tinham a pretensão de apenas aparecer, apenas aparentar, eles se contentavam com a aparência, e por isso que em Mateus, capítulo 23, versículo 38, nós podemos ler que Jesus, ele fala o que ia acontecer, e Jesus fala assim: eis que a vossa casa ficará deserta. Jesus ele tinha um objetivo com tudo isso. Nada do que Jesus fazia era em vão. O seu propósito aqui, ao proferir essas palavras sobre aquela figueira, era mostrar para os seus discípulos o que ia acontecer. Era preparar os seus discípulos para cenas que nos próximos dias iriam acontecer. Os discípulos já tinham presenciado todos os embates, todas as coisas contrárias que aquele povo, aqueles líderes religiosos haviam tido contra Jesus. E a Bíblia fala que depois que Jesus ele profere essas palavras contra essa figueira, que representava ali a nação judaica, que era improdutiva, que mostrava ser aquilo que não era, a Bíblia fala que Jesus ele vai para Jerusalém. E lá em Jerusalém ele faz a purificação do templo que nós estudamos ontem. E no dia seguinte ele retorna por aquele mesmo caminho. E agora eu quero convidar vocês a ler Marcos capítulo 11, a partir do versículo 20, para nós vermos o que aconteceu. Marcos capítulo 11, a partir do versículo 20, diz o seguinte: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Versículo 22. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer se fará o que diz,
mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Versículo 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiver orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Então regressaram para Jerusalém. Nós lemos aqui que na manhã seguinte, ou seja, na manhã de terça-feira, um dia depois de Jesus pronunciar as palavras contra aquela figueira e sair para purificar o templo, Jesus caminhando de volta, ele passa novamente pelo caminho onde estava plantada aquela figueira. Só que agora ela estava diferente. Quando Jesus foi, ela estava frondosa, bonita, só que ela estava aparentando ter o que ela não tinha. E agora quando regressa, a Bíblia fala que ela estava totalmente seca. Os discípulos passaram o dia anterior, a segunda-feira inteira, vendo com seus próprios olhos o quanto os judeus estavam contra Jesus, o quanto eles estavam negando a divindade de Jesus. E eles sabiam o que aquela figueira representava. E agora, logo pela manhã, eles constatam que a figueira havia secado. Só que ela não havia secado apenas as folhas, aquilo que aparentava ter frutos, mas não tinha. O versículo 20 fala que ela havia secado desde a raiz. Este é o único milagre de Jesus em que nós podemos dizer que ele causou algum dano a alguma coisa. Os líderes judaicos, eles haviam confirmado a sua decisão de rejeitar Jesus como Messias. E a condição da figueira representava eles. Vale lembrar que os discípulos eles não compreendiam bem as coisas. E o fato de Jesus fazer aquela figueira secar já estava preparando aqueles discípulos para os acontecimentos trágicos que iriam acontecer. Jesus estava dizendo que não era possível manter as aparências para sempre. Não era possível negar a messianidade de Jesus, rejeitar o seu chamado e continuar vivendo apenas pelas aparências. E o relato fala que Pedro percebeu e que Pedro disse a Jesus que a figueira estava seca. O processo de secamento, o processo ali de perder a vida, ela ocorreu nas 24 horas entre o primeiro encontro de Jesus com a figueira e o dia posterior. E foi tão completo que foi perceptível desde as raízes. E Pedro ele chama a atenção para Jesus e fala assim: Jesus, a figueira secou, a figueira que o Senhor falou contra secou. E sabe o que eu acho interessante? Jesus ele não deu nenhuma explicação do porquê a figueira tinha secado. Jesus ele não fica justificando. Jesus ele não fica falando contra aqueles que rejeitavam a sua divindade, contra aqueles que o rejeitavam. Jesus ele dá uma resposta a Pedro, que é uma resposta para mim e para você. Não é para a gente perder tempo tentando entender por que isso acontece ou por que aquilo acontece. Nós precisamos compreender aquilo que é necessário. E Jesus ele fala aqui, olha, versículo 22, ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. A reação dos discípulos foi de surpresa diante da natureza sobrenatural dessa parábola viva, mas eles pareciam não perceber ainda a sua importância. E enquanto a atenção deles estava voltada, estava concentrada apenas naquele milagre em si, Jesus ele chama a atenção, Jesus ele aproveita essa oportunidade para ensinar verdades eternas. Jesus ele aproveita essa oportunidade para destacar a dimensão que a verdadeira fé pode alcançar. Por isso que Jesus fala que nós temos o poder, se nós tivermos fé,
de fazer qualquer coisa. E Jesus utiliza aqui a montanha. Só que Jesus, ele não quer que a gente fique fazendo essas coisas. Na realidade, a montanha aqui é uma metáfora utilizada por Jesus. Jesus aqui está representando as montanhas das dificuldades que a gente pode vir a enfrentar. E ele fala que se nós tivermos fé, que nós podemos transportar, que nós podemos transpor essas dificuldades. A nossa fé é capaz de nos ajudar a transpor qualquer dificuldade. Só que Jesus acrescenta uma advertência e um pré-requisito importante para que as nossas orações sejam atendidas. Versículos 24 e 25 dizem o seguinte: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Então, fé. A fé é o ingrediente principal. E ele acrescenta: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Queridos, o que precisa ficar claro na nossa mente é que a nossa fé, ela é necessária para que as coisas aconteçam em nossa vida. Só que não adianta nós orarmos, não adianta nós termos fé se nós não formos capazes de perdoar as coisas que as outras pessoas fazem conosco, as ofensas que as outras pessoas fazem conosco. Esse é um pré-requisito importantíssimo para que as nossas orações sejam atendidas. Hoje nós aprendemos lições muito importantes para a nossa vida. E a primeira delas, que eu quero destacar, finalizando o nosso estudo de hoje, é que nós precisamos produzir frutos. Jesus espera que nós produzamos fruto. E qual é o fruto que Deus espera que nós produzamos? Nós podemos encontrar o fruto do Espírito em Gálatas, capítulo 5, versículo 23. Anotem para vocês lerem depois. Gálatas, capítulo 5, versículo 23, diz o fruto do Espírito que eu e você precisamos produzir na nossa vida. Só que sabe uma coisa? Ele deixa uma lição bem clara para nós. Não basta nós aparentarmos que temos amor pelas pessoas, que nós temos domínio próprio, que nós temos benignidade, que nós amamos as pessoas. Não basta nós apenas aparentarmos, nós precisamos ter. Porque Deus, ele não vai julgar a gente pelas nossas aparências. Ele quer que nós produzamos o fruto do Espírito na nossa vida. Na nossa vida. E não basta, a aparência não é suficiente. O fruto do Espírito é amor, benignidade, compaixão. Nós precisamos ter eles na nossa vida como o fruto. Nós precisamos ter ele de forma física, de forma, não simplesmente pelas aparências. Essa é a primeira lição que nós podemos tirar para a nossa vida. Nós precisamos produzir fruto, o fruto do Espírito. Só que não basta apenas a aparência, nós precisamos ter. Outra lição importante que nós aprendemos com o estudo de hoje é que se nós tivermos fé, a nossa fé é capaz de transpor qualquer dificuldade, qualquer dificuldade. A nossa fé, ela é capaz de nos ajudar a passar por qualquer adversidade. Fé. Só que não adianta nós orarmos, não adianta nós pedirmos com fé se nós não formos capazes de perdoar o nosso irmão, se nós não formos capazes de perdoar aquilo que as outras pessoas fazem contra nós. E daí você pode falar para mim, mas Daiane, você não sabe o que a pessoa foi capaz de fazer comigo? Nós temos que nos centrar em Jesus. O que nós fizemos? Olha o pecado em que nós estamos metidos. Olha quantas chances Deus tem nos dado e ainda a gente continua pecando. E Jesus, ele foi capaz de nos perdoar. Quem somos nós para dizer aquilo que nós podemos e que não podemos perdoar? Nós temos que perdoar as pessoas que fazem as coisas erradas contra nós, porque se nós não as perdoarmos, as nossas orações não serão atendidas. Queridos, as lições que nós aprendemos hoje não são fáceis.
E nós só vamos conseguir produzir o fruto do Espírito Santo, nós só vamos conseguir utilizar e desenvolver a nossa fé, e nós só vamos conseguir perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que fazem coisas ruins contra nós, se nós estivermos ligados à videira, se nós permanecermos ao lado de Jesus, buscando a força, buscando aquilo que nós precisamos. E esse é o convite que eu tenho que Deus tem para cada um de nós, de permanecermos nele, porque Ele vai nos ajudar. Ele vai nos ajudar a produzir o fruto que Ele espera que produzamos. Ele vai nos ajudar a ter e desenvolver a fé que nós precisamos desenvolver. E Ele vai nos ajudar a perdoar tudo aquilo que nós precisamos perdoar. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, pela vida. Nós te agradecemos, ó Pai, porque dia a dia o Senhor tem nos dado lições imprescindíveis para a nossa caminhada cristã. Senhor, nós te pedimos perdão por todas as vezes em que nós nos contentamos em apenas aparecer ter, em que nós nos contentamos apenas com as aparências, mas nós não queremos, Senhor, ser como essa figueira. Nós não queremos, Senhor, ser frondosos e parecer ser amorosos, parecer ser pacientes, parecer ter domínio próprio, mas não ter. Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia dos meus irmãos que estão estudando comigo. Senhor, nós queremos permanecer em Ti, para que o Senhor nos ajude, por meio do Teu poder, por meio da Tua misericórdia, por meio da Tua palavra, produzir o fruto do Espírito Santo que nós temos que produzir na nossa vida. Por favor, Senhor, nos ajude. Senhor, nos ajude a ter fé, a desenvolver a nossa fé, a ponto, Senhor, de sermos capazes de transpor qualquer dificuldade que venhamos a enfrentar. E nos ajude, Senhor, a perdoar os nossos irmãos. Senhor, o Senhor sabe todas as coisas que passamos, todas as dificuldades, tantas ofensas que já tivemos e temos na nossa vida. Mas nos ajude, Senhor, a olhar as pessoas com o Teu olhar. Nos ajude a amar a nossa família, a amar os nossos irmãos com o Teu amor, Senhor, por favor. Nos ajude a não olhar os defeitos deles, nos ajude a não olhar as ofensas que eles fazem, nos ajude a perdoá-los, porque nós queremos ter as nossas orações atendidas, Senhor, por favor. Nós nos colocamos em Tuas mãos, gratos por tudo que o Senhor já fez na nossa vida, gratos por tudo que o Senhor está fazendo na nossa vida e gratos por tudo que o Senhor ainda vai fazer. E nós entregamos a nossa vida para que o Senhor continue a obra que o Senhor começou em nossa vida. E tudo isso nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amanhã nós continuaremos estudando sobre esse encontro, sobre essa última semana da vida de Jesus, e que nós continuemos nos enchendo da palavra de Deus para sermos cheios do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.